E Jesus nos inspire, nos ampare hoje, agora e sempre. Dá-me de beber a mulher samaritana, o encontro singular, a doce conquista do coração. Independente do título que você dê a esse texto, ele é um texto muito íntimo. Ele não é um texto que você vá se debruçar e vá trazer ensinamentos, interpretações. É um texto muito singular. Para começar, ele é um texto que só vai estar no Evangelho de João. Geralmente os textos do Evangelho eles são repetidos, né? Aparece em Marcos, aparece em Lucas, aparece em Mateus. Quando ele só aparece em João, por si só, na minha humilde opinião, é algo fantástico. Porque João é o último evangelho a ser escrito. Então, João se preocupa em escrever o que os outros não escreveram. É como se dissesse, olha, isso aqui é importante, não foi abordado por ninguém. Então, é necessário que isso seja dito. Ele é muito interessante também porque não há nenhuma testemunha. Ninguém testemunhou esse diálogo. É Jesus e a mulher samaritana. Então, como é que João soube? Ou a samaritana contou a ele, ou o próprio Jesus contou a ele. Porque só tem a samaritana e Jesus nesse diálogo. Não há ninguém, não há testemunha ocular, não há. Então, torna o texto mais singular ainda. É um texto longo, eu vou ler rápido para a gente não perder tempo, porque senão o Gilmar depois vai ficar me mostrando plaquinha de 10, 5 minutos. O, se, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele arrebanhava e batizava mais discípulos que João, sendo que não era Jesus que batizava, quem batizava eram os discípulos de Jesus. Deixou então a Judéia e voltou para a Galiléia. Ora, devia passar pela Samaria. A Judéia está embaixo do mapa, a Galiléia está em cima, e entre elas duas tinha essa região da Samaria. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria chamada Sicar, juntos da terra que Jacó, um dos patriarcas judeus, dera a seu filho José. Ali havia um poço de Jacó, e Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Então, Jesus está saindo da Galileia, onde já tinha muita confusão, dizendo que ele estava arrebatando mais gente do que o próprio João, já estava começando a tumultuar, caminha para a região da Galileia, sai da Judéia, vai para a Galileia e passa por dentro da Samaria. Isso caminhando, quando dá meio-dia, ele vê que veio uma mulher da Samaria tirar água no poço. Pediu-lhe Jesus, dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse, sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, se conhecesse o dom de Deus, que é quem te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesmo e ele te daria uma água viva. A mulher lhe replicou, Senhor, não tem como tirá-la e o poço é fundo. De onde tens, pois, esta água viva? És porventura maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os teus filhos e os teus rebanhos? Ela tem uma característica que ela é danada, ela responde na lata, né? Respondeu-lhe Jesus, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der, virá a ser nele fonte de água, que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou, Senhor, dá-me desta água, para que eu não, para eu já não ter sede, e nem vim aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu, não tenho marido. Disse Jesus, tem razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos, e que agora tens não é teu.
Nisso disseste a verdade. Jesus enfiou o dedo na ferida. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizei que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Vocês podem notar que o discurso foi para outro nível. Sai de uma discussão simples de água e vai para algo muito profundo. Respondeu a mulher, sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus, sou eu quem fala contigo. Nisso seus discípulos chegaram e maravilharam-se de que estivesse falando com a mulher. Ninguém, todavia, perguntou, que perguntas? Ou, que falas com ela? Também é interessante que ela está ali sem testemunho e ninguém quis perguntar, ninguém quis tocar no assunto. A mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede o homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Entretanto, os discípulos lhe pediram, mestre, come. Mas eles lhe disse, tem um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos perguntaram uns aos outros, ele teria trazido algo para comer? Disse-lhe Jesus, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses e vem a colheita? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos, vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. O que ceifa recebe o salário e ajunta fruto para a vida eterna. Assim o semeador e o ceifador juntamente se regozijarão. Porque eis que se pode dizer com toda a verdade. Um é o que semeia, o outro é o que ceifa. Enviei-vos a ceifar onde não tendes trabalhado. Outros trabalharão, e vós entrastes nos seus trabalhos. Muitos foram samaritanos daquela cidade que creram nele por causa da palavra da mulher que eles declararam. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos foram ter com ela, pediram que ficasse com eles. Ele permaneceu ali 12 dias. Ainda muitos outros creram nele por causa das suas palavras e diziam à mulher, já não é por causa da tua declaração que cremos, mas nós mesmos ouvimos e sabemos ser ele verdadeiramente o Salvador do mundo. Passados 2 dias, Jesus partiu para Galileia. É um texto grande, é um texto cheio de detalhes, mas que passam despercebido para a gente. Né? Quando os discípulos de João Batista, um certo judeu, bem como os fariseus, começaram a especular sobre se estava ele a arrebatar e mergulhar nas águas do Jordão mais discípulos que João, que se encontrava batizando no Enão, perto de Salim, resolveu abolir o cerimonial. Jesus rompe com aquilo. Aquilo começou a desvirtuar da tarefa que ele veio executar. Jesus não veio para batizar, né? A, a forma como João pregava e como João executava aquilo leva ao indivíduo a ter uma interpretação errônea do processo. O arrependei-vos e transformai as vossas mentes não é simplesmente um ato de um mergulho em um rio. Então começou a desvirtuar esse transformar as vossas mentes. O convite que Jesus estava fazendo não é simplesmente se você mergulhar em um rio, zerou tudo e você ficou apto a entrar no reino dos céus. Então, quando ele começou a perceber que as pessoas estavam indo simplesmente por um ato e começou a criar aquele tumulto todo, olha, ele tem mais discípulos do que o Rabi fulano, ele tem mais discípulos do que João, Jesus disse, para e vamos sair daqui. Bora começar tudo de novo, porque vocês não compreenderam nada. Então, bora zerar
e bora sair daqui. E vamos sair da Judéia, porque a Judéia está contaminada com essas ideias. Havia muitos rabis na Judéia, havia muitos fariseus. Então, vamos para a roça, vamos para o campo, vamos para Galileia, para a gente começar tudo de novo. E o que é interessante, da Galileia, da Judéia para Galileia, são 3 dias de caminhada. Se você passar por dentro da Samaria, se você passar por fora, são 6 dias. Você tem que atravessar o Jordão, circular a Samaria para não passar por dentro do território de impuro, e de novo lá em cima, cortar o Jordão e voltar. Por isso a palavra fatigado. Quando os discípulos colocam Jesus ficou fatigado, de fato ele estava fatigado. Ah, Jesus cansa? Cansa. Cansa porque perde fluido. É toda hora um tocando por ano, é toda hora dando um passo em um, é toda hora um discurso chato. Jesus cansa, ele dorme no barco porque está cansado. Quando acorda, está todo mundo gritando, ele vai e acalma a tempestade. Jesus passa a noite em meditação, em oração. Então ele cansa, ele está no corpo físico. Ah, mas o corpo... Mas cansa. Andar com a plebe ignara, andar com a gente cansa. A gente rouba fluido, suga. Então, caminhando 3 dias, andando com multidão, andando com os discípulos, ele chega fatigado. E o que é interessante, meio-dia, ele dispensa os discípulos. Olha, vamos comprar alimento, eu não quero ninguém aqui. Ele podia mandar 2. Ou seja, de fato, ele não quer testemunha naquele ato, naquele fato. Vai todo mundo, vaza, vai embora, vamos comprar alimentos. E me deixa aqui quieto. E aí vem uma mulher tirar água. Vê essa pobre coitada. A gente pensa que a mulher vai comprar água, ela vai tirar água, ela vai todo conforto. Ela sobe um morro, com essa madeira nas costas, esses potes pendurados. Meio-dia. A gente pergunta por que meio-dia, se as mulheres vão no final da tarde? Ela não era benquista na comunidade. Nisso, a gente tem que pensar que existe uma contenda entre Samaritano e Jesus já de 400 anos. Essa estupidez começa quando os assírios invadem aquela região e levam os judeus como escravos. Eram 12 tribos. Dessas 12, 2 tribos se misturaram com os assírios. Então, na cabeça das outras 10 tribos, perdeu a pureza de sangue. Então, você não é mais judeu. É como a gente, em pleno século XXI, né? Uhum. A gente ainda faz distinção entre judeu e palestino, russo e ucraniano, branco, pardo e negro. Ontem no tribunal eu vi um julgamento absurdo, né? Alguém entra com mandado de segurança por causa da cota. E aí o que é que está acontecendo? As bancas examinadoras hoje da cota de pardo e negro, ela é formada por negros. E os negros não aceitam pardo como pardo. Então tem uma espécie de racismo reverso, né? Então, se Ricardo, por exemplo, for para a banca, vão dizer que ele é galeguinho, porque vão ter 2 negros que não vão aceitar ele, porque acham que a cota tem que ser reservada para o negro de pele preta. Então, a gente vive uma loucura em pleno século XXI. Aí você pensa lá atrás, sabe por que você casou com alguém que não era judeu? Você deixou de ser judeu e eu não aceito que você entre no Templo de Jerusalém. Eu não aceito mais você como judeu. Então, havia essa questão, essa briga. Só que, além disso, havia outra barreira. Primeiro porque ela é mulher, né? A relação do judeu com a mulher era terrível. A mulher não era pessoa, não era sujeito de direito na época do Cristo. Ela era objeto. Um objeto como hoje é um carro, uma casa, um fogão, uma geladeira. A mulher era um objeto, ela não tinha direito algum. Ela era negociada. Então, era uma mulher da Samaria. Não era só uma mulher e uma mulher da Samaria. Era uma mulher amaziada, ou seja, uma amante. Não era uma mulher casada. Além de ser uma mulher samaritana, amaziada, ainda era pobre. Então, o predicado dessa mulher era terrível. Era tudo
para você não conversar com ela. Estava esmagada pelo preconceito, afinal, na Palestina, as mulheres costumavam ir reunidas à cisterna ao entardecer. O sol estava mais fraco e um grupo de mulheres. No entanto, ela fora sozinha ao meio-dia. Que solidão, rejeição tocava nessa alma. Por que ninguém queria acompanhá-la? Por que ninguém aceitava ela no grupo da tarde? Essa é a mulher que o Cristo aguardava lá. O mestre não olha o passado, mas o futuro. Ele que tinha recomendado aos discípulos, não entre na cidade de Samaritano, Jesus havia prevenido aos discípulos, não vá à cidade de Samaritano. No entanto, ele vai. Tinha-os enviado à cidade em busca de alimento e dispunha a fazer-se o último, se carecesse, para ganhar mais um coração. Aquele encontro estava marcado, de alguma sorte, com a mais absoluta certeza, o Cristo sabia que aquela mulher iria naquele local, naquele horário. Ele queria encontrar com ela sozinho, sem testemunha. Eu e ela. Eu sei quem é esse coração. Desejaria que aquele encontro fosse uma conversa de alma para alma, e como de fato foi. E tal espécie de entrevista dispensa testemunhos, não houve testemunhas, porque o seu registro ficaria na intimidade do ser transcendental. É uma conversa minha com ela. Por isso que a gente tem que se colocar nesse lugar de samaritana e entrar nesse diálogo. O convite desse texto é esse: você à beira do poço com Cristo, você à beira da praia com Cristo, você no cume do monte com Cristo. O amor é o selo da imortalidade, o alimento das almas. Pediu-lhe Jesus, dá-me de beber. De fato, ele tinha sede. Não teve qualquer escrúpulo. Ele, judeu, homem, pedia à mulher um pouco de água, embora soubesse que isso seria a última coisa que faria um judeu. Pedia água à mulher na via pública, e cuja impureza se comunicava ao próprio vaso. Ele estaria sedento ou ele queria iniciar o diálogo? A samaritana lhe disse, é bem interessante a resposta dela, que é na lata. Como é que, sendo tu judeu, pede água a mim, pede de beber a mim, que sou mulher e sou samaritana? Não conhece a lei, não? Agora que você está com sede, você rompe todas as barreiras e vem me pedir água? Ela é desaforadazinha. Os judeus não falavam na rua com a mulher, nem mesmo que ela fosse pessoa de sua família, como se fosse sua esposa, sua filha ou sua irmã. Jamais você veria um judeu abordar uma mulher na rua, ainda que fosse a esposa dele. Não existia isso. Então, é algo mais do que absurdo, surreal, Jesus iniciar um diálogo com uma mulher na via pública. E ainda mais sendo uma mulher samaritana. Quem falasse muito com a mulher atrairia desgraça para si e herdaria o vale do Enom e a Pageena. Para um rabi que fosse flagrado falando com a mulher na rua, acabou a reputação dele, acabou a escola, ele deixava de ser rabi, não seria mais respeitado. E Jesus era um rabi, era um mestre. A mulher ouvia aquela voz com distinto sotaque do aramaico do norte, olhou, reparou as franjas com 4 bordas de sua veste, imediatamente compreendeu o aparente ridículo da situação para ele, judeu, e redargueu com altivez. Tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Naquelas palavras encerravam tremenda crítica dos costumes. Estava a dizer ao mestre, como é que se olha para uma mulher? Como é que pode pedir de beber, quando nem a judia é permitido servir ao homem? Se vocês, judeus, não pedem nem água à esposa de vocês, não pede água à irmã de vocês, como é que você ousa agora pedir água a mim? Onde é que está seu orgulho? Não dizem que são puros, como os fariseus? Não são os defensores da pureza, não pode isso, não pode aquilo, cheio de regras. Tudo contamina vocês e agora você, só porque está com sede, aí rompe as regras de pureza e vem pedir a mim água para beber? João notava que os judeus, com efeito, não bebem água de um vaso de um samaritano. Em outro texto de João, a gente vai ver isso. Segundo diziam os rabis, está em Daniel Hopes, a água do samaritano era mais impura do que o próprio sangue do porco. Então, a gente tem ideia do que está acontecendo. A quebra de paradigma é absurdo. Jesus ter pedido água é algo que extrapola todas as regras daquela época.
Para a gente parece uma bobagem pedir água para beber, mas a gente tem que voltar para aquela época para entender o que é que está acontecendo ali, né? Todas as regras estão sendo quebradas. Judeus e samaritanos não se serviam no mesmo utensílio. E ela sabia, então não era uma mulher ignorante. Era alguém que conhecia as regras, que conhecia as leis, que conhecia os preceitos. Ele não está falando com uma mulher ignorante, inculta. A vida lhe ensinaram com sabedoria a argumentar, e desse modo colocou o mestre no dilema. Com essa questão, ela coloca ele contra a parede. E aí? Vai continuar com sede? Ou vai aceitar o favor de uma cismática, de uma mulher amaziada e pobre e samaritana? O mestre se faz de desentendido. Jesus não responde a ela. Preferiu falar do reino distinto onde não há divisões e cometeu mais uma imprudência. Falar com a mulher sobre assuntos religiosos. Jesus ele é fantástico. Ele quebra as regras. Nenhum rabi aceitava a mulher como discípulo, ele aceita. É Maria de Magdala, é Maria de Betânia, é Maria Salomé, é Marta, é a mulher morroísa. Ele vai quebrando as regras. E agora, novamente, ele faz a mesma coisa. O Rabino Eliezer, que viveu no século I, registra que isso é tão forte. Isso aí no século I, depois de Cristo, 100 anos depois, os rabis ainda diziam assim, é melhor entregar a Torá, a lei judaica, às chamas que ensiná-la a uma mulher. E Jesus, 100 anos antes, aceitava, ainda dizia, Marta, Maria escolheu a melhor parte, deixa de ser boba, vem para cá também, larga a cozinha. Todo aquele que ensina a Torá à sua filha é como aquele que ensina a lascívia. Mas o mestre não estava ligado aos preconceitos da época, a essência da lei perfumava todos os seres. E ele responde, se conhecesse o dom, ao invés de responder a ela, o que ela pergunta, né? Vai beber, vai querer água, não vai? Se conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pediria tu mesmo e ele te daria uma água viva. A mulher replicou, Senhor, não tem como tirá-la. Você não tem vasilha nenhuma, não tem odre, não tem balde, não tem corda. E o poço é fundo. De onde tem, pois, essa água viva? É porventura maior que Jacó que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, os filhos dele, o rebanho? Como é que você vai tirar água num poço desse, se você não tem vasilha? Ela não compreende aonde Jesus está direcionando. Jesus assim ensinava a primeira lição, dirigir a oração corretamente para alcançar o dom da vida. A água que é descendente apazigua a sede de compressão. É de outra água que ele está falando. Não é dessa água material que mata a sede, do ponto físico. Não é o H2O, como o Gilvan está colocando aqui. É outra água. Água que alimenta a alma. Que se você beber, jamais voltará a ter sede. Com isso, o mestre rompeu a primeira prisão dela, conduzindo a mulher a um outro nível distinto. Ele começa a levar a mente dela até o estado final. Ou ela renuncia à conversação por ser ele judeu, que estava dirigindo a palavra, e ficaria sem conhecer o manancial ofertado, ou continuaria conversando com o inimigo. É um jogo de xadrez que você vai mexer nas peças. E aí Jesus move a torre para uma determinada posição e coloca ela em uma posição de, e agora? A gente continua ou você vai pegar seu balde e vai embora? Poderia acreditar ela nesse estrangeiro desconhecido que, apesar da beleza do porte, parecia um fanfarrão, querendo oferecer água viva que provia daquele poço? Ele nem podia tirar água do fundo desse poço, não possuía uma vasilha de couro para recolher. Poderia falar de fonte de água viva, assim como conhecida água corrente. No poço de Jacó havia um lençol freático que enchia ele por baixo. Então, a água viva nesse sentido, como veio subterrâneo, um lençol freático que alimentava a cisterna de José, de Jacó. Respondeu-lhe Jesus, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá ser nele em fonte de água viva. E aí ela pede a água, Senhor, me dê essa água. Só que ela não compreende ainda que água é essa. É me dê essa água para eu não precisar voltar aqui meio-dia, carregar esses
bote de novo no ombro e já que você tem essa água mágica, milagrosa, mate minha sede e eu não vou precisar vir aqui mais. E aí resolveu aceitar o desafio. Ela queria água, que libertaria da sede e do trabalho de buscá-la. Já é um passo. A samaritana continua sem entender. E aí Jesus, novamente, mexe uma peça no tabuleiro. Eu te dou água. Agora vá e chame seu marido e volte cá. E a mulher é obrigada a responder que não tem marido. O mestre não quis tomá-la por discípula sem a presença do seu companheiro. Isso é uma regra judaica. Entre os judeus, a mulher casada não podia dirigir a um estranho e ele deveria tratar com o mesmo profundo respeito essa estrangeira. Os costumes orientais não permitiam a conversão sem o marido. Só que Jesus não estava esperando que viesse o marido. Jesus queria rasgar a alma dela. A gente não pode ir ao Cristo sem rasgar a alma. Você só vai até o Cristo se você caminhar vazio. Aquela música lá de Gilberto Gil. Se eu quiser falar com Deus, tenho que fazer isso, aquilo outro. Senão não fala. Não há comunicação, não há diálogo se você tiver preenchido. Como é que o pai vai derramar algo em um copo cheio transbordando? Você tem que esvaziar. Então era necessário esvaziar ela. Vai, chama teu marido e volta aqui. O mestre quer aqui para entregá-lo. Teria que vir a nova fonte de água viva. Os que não se dispõem a buscá-lo nunca encontram, permanecendo na languidez de suas vidas mórbidas e rotineiras, que caminham do sexo ao dinheiro, movimentando-se em círculos fechados, incapazes da aventura máxima do encontro com o divino. Mas como descobrir no tormento da ignorância sobre si mesmo? Se a gente não rasgar a alma, a gente não alcança o divino. Se a gente não tocar na nossa ferida, desfazer nossos nós, nunca vamos chegar ao divino. Se negasse a trazer o companheiro, perderia a oportunidade singular. Se a gente se nega a se despir, a ficar desnudo, a gente perde a oportunidade. A gente não pode se apresentar ao divino dessa forma, cheio de lantejoula, cheio de desejo, cheio de apego, cheio de... Já havia vivido o suficiente para saber que certas oportunidades dificilmente se renovam. Isso nós sabemos. Oportunidade é agora, o segundo é agora, e a gente vai adiando. E pensou, afinal, ele não a conhecia porque teria de desvendar sua vida e sentir-se ainda mais humilhada diante daquele judeu estranho que ele prometia algo novo, algo que entrevia com respeito e dignidade. E rompeu a prisão com a declaração que poderia ser verdadeira ou falsa conforme os padrões do intelectual. Não tenho marido. Rasgou a alma, se despiu, se desvestiu. Eu sou assim. Tens razão em dizer que não tem marido. Tiveste 5 maridos e agora o que tem não é teu. Nisso disseste a verdade, vejo que és profeta. Ela acha que ele é profeta simplesmente por uma revelação, o que era comum naquela época. Quando você fazia revelação, e hoje é igual. Basta você chegar no centro espírita, um médico fazer uma adivinhação. Já endeusa ele, já coloca ele na condição de profeta. A gente continua com as mesmas manias tolas de 2000 anos atrás. Buscando profeta, buscando adivinhação, buscando isso. Basta alguém dizer que Silvio Santos vai desencarnar. Aí virou profetiza. E a gente vive uma vida louca hoje, com essa coisa das mídias, enfim. E Jesus respondeu, mulher, acredita, vem a hora em que não adorareis o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele vai para o nível hard, ele vai para o nível mais alto possível. O problema não é adorar aqui, nem ali, nem naquela igreja, nem naquela comunidade. É algo que transcende a tudo isso. Estava colocado nos lábios de Jesus o discurso da superioridade do templo. Ela vai com a questão, qual o templo mais importante?
O que nós erguemos aqui na Samaria ou o que vocês ergueram lá em Jerusalém? O que é mais importante? O que os judeus reivindicam ou existe algo? Era a única conclusão que poderia ter extraído. Mas se era assim, como poderia dizer possuidor de uma fonte nova? Ela joga também o xadrez com ele. Ela também movimenta as peças e coloca ele contra a parede. Só que colocar Jesus contra a parede você não vai fazer nunca. Você pode até tentar na argumentação. Ele haveria de sustentar a superioridade do judaísmo e estigmatizar o cisma samaritano, ou iria ser gentil e declarar o legítimo cisma, depreciando assim o judaísmo, que naturalmente nenhum judeu em sã juízo faria. Então, quem é importante? É aqui na Samaria ou em Jerusalém? É a mesma coisa quando pergunto a ele, a gente deve pagar imposto? Ele disse, me dê uma moeda. De quem é essa face? De César. Então, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Da mesma forma, quando colocam ele de novo em xeque, quando vão apedrejar a mulher que foi pega em adultério. Ah, você diz que tem que amar, a lei diz que tem que apedrejar e a gente faz o quê? Diz que quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Então, ela é de uma sabedoria. Tem um livro psicografado por uma médium americana, esqueci o nome dela agora, em que ela narra uma história da infância de Jesus. Ele diz que havia dois irmãos que tinham um rebanho de ovelhas. E aí caiu um raio e matou metade das ovelhas. E aí os irmãos começaram a brigar. Mataram foi sua metade, não. A metade que morreu foi sua. A que sobreviveu foi minha. Aí um diz assim, então vamos lá em Jesus. E Jesus decide. Jesus ainda é adolescente. Aí vão até Jesus e contam a história e pede para ele resolver. Ele diz, chame as ovelhas. E aí os dois assoviam, as ovelhas vêm e ficam ao redor dos dois. Ele disse, se nem as ovelhas sabem distinguir, por que eu vou distinguir? Se essa história é verdadeira, eu não sei, mas que tem a cara de Jesus é perfeita. Então não adianta você tentar encurralar ele, porque ele vai te devolver com sabedoria. Então tenta encurralar. E o mestre não se deteve, reconheceu o problema, que será sempre insolúvel. Católico ou protestante, espírita ou bandista, budista ou hindu, não vai encontrar resposta. Todos os caminhos levam ao divino. Qual que te conduz melhor? Siga. Esse é o melhor para você? Siga. Vai te levar ao divino? Siga. Enquanto os homens se rotularem uns aos outros, mantendo-se distante de sua essência, a separatividade é estigma dos homens, não sinal divino. Jesus, todavia, não estava preso aos interesses da comunidade religiosa, sempre em busca de supremacia e poder, e resolveu romper com as barreiras que ainda vedavam a visão daquele coração presuroso de enxergar o divino, ensinando a universalidade do sagrado. Cada coração, cada coração é um templo onde Deus deve ser adorado. Esse era o novo culto. Nem lá, nem cá, pouco importa lá ou cá, desde que você adore no coração. Se você não adorar no coração, você pode estar lá, cá, acolá, de nada vai adiantar. Mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores irão adorar o Pai Espírito em verdade. É a resposta que Jesus dá a ela. Aí Barclay, um pastor protestante inglês, diz: a função da religião não é erigir muros de separação, é derrubá-los. E o que é que nós fazemos com a religião? Construímos muro e colocamos o divino dentro desse muro. Ninguém que está lá fora vai ter acesso, porque só nós, dentro dessa muralha, é que teremos acesso. Só o NEFA salva, só a Igreja do Bonfim salva, só a igreja ali do Guatemi salva. É sempre nosso templo religioso que vai salvar. E Deus tem clausurado em nossos muros. Respondeu a mulher: sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele vos fará conhecer todas as coisas. Essa passagem é fantástica. Porque Jesus simplesmente vai se revelar a ela o que não fez para os discípulos. Ele vai dizer quem é. Eu sou o Cristo.
de forma simples, direta. O mestre percebeu que não podia trazer aquele coração em suspenso. Uma alma que se rende é um tesouro que se descobre. Aquela mulher poderia ser levada à condição de discípulo. Jesus estendeu a chave para libertá-la de todas as prisões, revelando o segredo da presença messiânica, a quem não voltara a referir-se desde o episódio da rejeição em Nazaré. Disse-lhe: sou eu quem fala contigo. Em nenhuma outra passagem do Evangelho tem essa revelação direta. A ninguém ele fez essa revelação direta. Quando João Batista manda perguntar se ele era, ele disse: vai, diga aí, o que é que você vê, que os aleijados andam, os cegos veem, os mudos falam. Né? Os discípulos dizem: quem diz que eu sou? Mas a revelação direta: sou eu sou o Messias, eu sou o Cristo que há de vir. O que conversar em seguida, só os registros do coração podem entender. É muito íntimo de cada um de nós quando tivermos esse diálogo com Cristo. O que foi que aconteceu a partir dali, dessa revelação? O primeiro impulso da mulher foi descer e espalhar a notícia de ter dito aquilo que fizeram em sua vida, seus sonhos, suas aspirações, suas ilusões, seus erros, mas que não a julgaram nem digna nem impura. O que é interessante em pensar em tudo isso é você imaginar que uma mulher que não tinha um respeito da comunidade, que ninguém queria andar junto com ela ou junto a ela, que precisa subir ao meio-dia do sol do Oriente Médio para pegar água, que andava só. Ela sobe o morro e horas depois ela desce. E ela desce e ela convence uma multidão de samaritanos que tem um caboclo lá em cima do morro, que é judeu, e que esse judeu é o Messias. Não foi palavra, não foi o que ela falou, não pode ser o que ela falou. Ninguém acreditar na palavra dela. Não tem como você sofrer preconceito, ser estigmatizado e chegar para esse grupo que lhe odeia, que não lhe respeita e convencer ele de alguma coisa. Houve tal transformação nessa mulher, houve tal mudança de alma, que bastou você olhar para ela e dizer: está diferente. Tem uma energia diferente, tem um fluido diferente, tem uma forma de abordar diferente. Tem algo, ela se transformou de fato. O que eu vou dizer é opinião minha. Ela chegou ao estado crístico, ou próximo a esse estado, ou algo tal, que por si só ela consegue mobilizar. Quem tem acesso às biografias de Francisco de Assis, via ele chegar em um lugar e converter a cidade inteira. Ah, com o quê? Com o discurso dele gago, embolado? Era o discurso de Francisco? Não era. Não era o discurso de Francisco. Não era o que Francisco falava. Não é o discurso de Paulo. Apesar de Paulo falar bem, mas não era o discurso. Não é a fala, porque senão a gente mudava. Cada orador que tem aí, o cara faz lá neurolinguística, treina, tal, se prepara, decora texto e não transforma ninguém. Não é discurso. A mudança dessa mulher não foi uma mudança externa. Foi uma mudança tal que bastava você olhar para ela e perceber que tem algo diferente. Houve uma mudança mesmo, houve uma metanoia, houve qualquer coisa que ela consegue convencer a multidão. O diálogo representou por si só uma marcha, revelada pelos títulos que encerram. Tu és judeus? Maior que nosso pai Jacó serás? Vejo que é um profeta. Sei que vem o Messias. Eu sou quem te fala. Resume todo o texto. O restante é só o floreio para chegar a isso. Ela vai da ignorância à dúvida, à aquisição de um conhecimento, até a revelação final que se concretiza e ela absorve isso. Ela bebe dessa água e ela se torna uma fonte de água viva. Quando os discípulos chegaram, puseram-se admirados a cochichar.
vê-lo conversando com a mulher sem coragem de interrogá-la. A ocasião que ela abandona o cântaro, apropria-se de uma nova fonte. Agora ela bebeu, agora ela é um rio de água viva. O que Jesus, no dia mais solene da festa das tendas, anunciaria no santuário, ela passa a experienciar. Se alguém tem sede, venha e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva manarão do seu seio. E dela consegue. Rios de água viva passaram a manar dela. A maravilha das maravilhas é que aquela mulher transtornada e transformada pelo amor de Jesus iniciara logo a proclamação. Instantaneamente ela desce, vem ver um homem que me disse tudo que eu fiz. Não seria ele o Cristo? Ele é o Cristo. Não havia naquela mulher o pudor da verdade, ela respira a dignidade, o livre-arbítrio dos conterrâneos, limitando seu papel de simples anunciadora. Ela não se propõe a tomar o lugar do mestre, como fazem os religiosos. E com tal atitude sobre a revelação, ao invés de iluminá-la, falou-lhes com tal convicção que eles resolveram verificar pessoalmente a veracidade de sua proclamação, de sua transformação. Eu digo, eu não sei não, eu também quero ficar igual a ela. Se você está dizendo que foi o caboclo que está lá em cima, eu também quero contar o caboclo. Já que você virou isso, esse negócio é bom. E aí sobe ao encontro de Jesus. Saíram da cidade, vieram ter com Jesus. Entretanto, os discípulos lhe pediam, mestre, come. Os discípulos não percebem aquilo. Não faz nem ideia do que aconteceu ali. Estão preocupados em dar comida a Jesus. E Jesus disse, tem um alimento para comer, que vós não conheceis. Alguém teria trazido comida para ele? É o que os discípulos pensam. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou a cumprir sua obra. Nova compreensão. O mestre tinha razão quando chamara a atenção dos discípulos para a natureza do seu alimento. Fazer a vontade daquele que me enviou e consumar sua obra. Era o alimento que os discípulos não conheciam. Daí insistir, dizendo, Rabi, come. Aquela mulher samaritana, entretanto, saciaram-se. Os discípulos já vinham andando com Cristo há meses, já haviam bebido, se alimentado, mas não estava saciado. Aquela mulher, no simples instante, não dizeis vós que ainda há 4 meses vem a colheita? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. Porque ceifa recebe o salário, junta o fruto. E aí vem o texto, né? O texto que a gente já leu. E aí qual a colheita que ele se referia? E o final do texto é que muitos samaritanos foram, permaneceram 12 dias com ele e passaram a acreditar, não mais por conta dela, mas porque também saciaram as suas almas. E aí ele lhe aguarda na beira do poço. É interessante, assim, se de fato essa história se deu, a gente não tem como confirmar, mas a gente pode pensar também que lá na ilha de Patmos, João, que era médium, pode ter tido uma espécie de visão e pode ter escrito como um conto. Possível que isso tenha acontecido. Seja se efetivamente aconteceu ou se foi uma história que João escreveu para nos ensinar acerca do descobrimento do Cristo em nós, o fato é que essa história fala muito da nossa natureza humana. Primeiro, das nossas indagações. E segundo, da nossa descoberta enquanto Cristo, que de fato é o que somos.
E o interessante, como Marconi disse, ela não precisou dizer muitas coisas lá para os os outros samaritanos. Bastou a presença dela, eles perceberam, olha, esta se transformou. Outro fato interessante é que, se de fato aconteceu isso, Jesus usou de uma técnica que Platão utilizava. Platão criou a chamada, por ele, maiêutica. Maiêutica é uma palavra que significa parteira, né, que faz dar à luz. Então, ele utilizava da técnica de perguntar àquele que desejava aprender. Ele não dava resposta, mas ele ia fazendo a pergunta de tal forma que a pessoa encontrava a resposta. Isso Platão utilizou há 320 anos antes de Cristo. Então, Jesus pode ter utilizado desta pedagogia, desta didática, para fazer com que a própria mulher identificasse em si o Cristo, ou a água viva. Pode ter sido uma técnica que Jesus tem utilizado, né? Mas, enfim, a descoberta do Cristo em nós, muitas vezes prescinde, não é, Marconi, de discursos longos. Ela se dá na medida em que nós sintonizamos com Ele, com Jesus. E para muitos de nós, ou muitos de nós, precisamos, né, Thalita, de muitas encarnações. Centenas, milhares, milhões de encarnações. Para aquela mulher, foram 15 minutos de conversa ali, ela descobriu-se como tal, né? Então, a noção de espaço-tempo é muito relativa. Então, Jesus, como de fato é o mestre por excelência, soube extrair daquele diálogo daquela mulher de tal forma o ensinamento que ela se descobriu, né? Como Cristo. E os seus companheiros e companheiras samaritanos ali perceberam. Obrigado, Marconi, pela reflexão.